Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam se cuidando, tá bom? E estejam em casa, permaneçam em casa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre variação linguística. E aí, variação linguística, na sociedade, cada indivíduo tem sua forma de se expressar, tem sua forma de falar, seu vocabulário, exatamente para conseguir transpor oralmente aquilo que está no campo cognitivo, certo? E essas várias maneiras que o indivíduo possui para se expressar são exatamente as variações linguísticas, que elas são criadas a partir de vários fatores, de aspectos culturais, sociais, históricos, econômicos, regionais, contextuais. Então, tudo isso aí vai influenciar na fala de alguém e vai contribuir para a variação linguística. E aí nós temos várias situações de variações linguísticas, tá bom? Primeira situação, o neologismo, que aí nós temos três casos, três situações, três tipos de neologismo. Primeiro caso, neologismo semântico. Neologismo semântico ele vai ocorrer sempre que uma palavra já existente no idioma, ela ganha um novo significado, tá bom? Então, dois exemplos bem simples. A palavra beleza, quando ela ganhou o sentido de cumprimento, e aí, beleza? Nesse caso, a gente tem um neologismo semântico. Da mesma forma, a palavra sítio. A palavra sítio, quando começa a ser utilizada para se referir a site, a página da internet, a gente tem aí um novo significado para a palavra sítio. Como a palavra já existia, a gente tem o neologismo semântico. Segundo caso, neologismo lexical. Aqui é quando de fato uma nova palavra surge no idioma. Verbo deletar, por exemplo, ele não existia na língua portuguesa, passou a existir devido à tecla delete dos computadores e dos celulares, mas principalmente dos computadores, e aí a população começou a utilizar deletar no sentido de apagar, e a palavra foi inserida no idioma, então se trata de um neologismo lexical. Já o neologismo sintático. O neologismo sintático se trata também da criação de uma nova palavra, porém essa nova palavra ela é construída a partir de um processo de derivação ou de composição, em que nós pegamos dois elementos, no mínimo, já existentes na língua portuguesa, e a partir desses dois elementos ou mais, a gente cria uma nova palavra. E aí trouxe para vocês um poema de Manuel Bandeira, que diz o seguinte: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, te adoro, teodora. Então, nesse caso, percebam, onde ele disse que criou o verbo, que inventou o verbo te adorar, a junção de duas palavras que já existiam no idioma, o pronome ti e o verbo adorar, para criar um outro verbo. Como ele então juntou duas palavras já existentes no idioma e não houve perda de letra, a gente tem aí o neologismo sintático por meio de uma composição, do processo de composição, tá certo? Composição, para ser mais exato, por meio de uma justa posição. Posteriormente, a gente tem a gíria, que também é uma variação linguística, e a gíria vai se tratar de expressões de palavras não convencionais, não registradas pela norma culta, pela norma padrão, e aí entram como gíria. É o caso de pagar mico, gente fina, cabeça dura, carango, lacrar, bugado. Então, esses exemplos são situações de gíria, são expressões que nós utilizamos no dia a dia. Arcaísmo. A situação do arcaísmo são palavras ou expressões antigas que já caíram em desuso, certo? E quando eu digo em desuso, não é que elas não são necessariamente mais utilizadas, que já deixaram de ser utilizadas, mas que elas são pouco utilizadas. Então, ceroula, supimpa, chuchu beleza, ósculo, que significa beijo, e pão, no sentido de elogio, de dizer que um rapaz é bonito, tá? A gente tem aí então o arcaísmo, são expressões não mais utilizadas ou pouco utilizadas. Sobre o regionalismo. Regionalismo, ele vai se caracterizar por elementos típicos de determinados locais, tá? E apesar da denominação regionalismo, não se aplica apenas à região, se aplica a cidades, se aplica a estados, se aplica a países, tá? que falem o mesmo idioma. Então, o eita, o vixe, o bah, o tchê,
Tudo isso aí vai entrar como elementos característicos de determinadas regiões. O vixe, mais nosso, aqui nordestino, o baiuchê, mais do Rio Grande do Sul, tá bom? Então, nessa situação, a gente tem o regionalismo. Estrangeirismo. O estrangeirismo vai ocorrer quando utilizamos palavras de outro idioma ou de outros idiomas e trazemos com a mesma escrita e a mesma pronúncia, sem ocorrer uma adaptação para a língua portuguesa. Tá? E isso é importante porque vai ser a diferença entre o estrangeirismo e o empréstimo linguístico. O estrangeirismo não tem nenhuma adaptação para a língua portuguesa. Então, show, self-service, mouse, shopping, pizza. Então, essas palavras que estão para vocês no slide são exatamente situações de estrangeirismo porque não sofreram adaptação para a língua portuguesa. Já o empréstimo linguístico não. São também palavras estrangeiras, porém sofrem uma adaptação para a língua portuguesa. É o caso de shampoo, tá? Escrita com X, deletar, layout, blackout. Vocês têm aí as palavras escritas na língua portuguesa, adaptadas para a língua portuguesa. Essas situações, então, marcam um empréstimo linguístico. Então, precisa ter cuidado, tá? Para não confundir empréstimo linguístico com o estrangeirismo. Pegar, por exemplo, a palavra shampoo para a gente fazer rapidinho uma comparação. Shampoo com S, H-A-M-P-O-O, a gente tem o estrangeirismo por não ocorrer a adaptação. Já o shampoo, X-A-M-P-U, certo? Sem um acento, a gente tem um empréstimo linguístico por sofrer uma adaptação para a língua portuguesa. Posteriormente a esses 6 casos, os casos mais comuns, nós temos as chamadas variações dia. E por que variações dia? Porque os 4 tipos vão iniciar exatamente com essa denominação, com essa expressão dia: diafásica, diacrônica, diastrática e diatópica, certo? A variação diacrônica. E aí sempre quando eu vou explicar essas variações, como todas elas começam com essa expressão dia, eu gosto de fazer algumas menções para facilitar a lembrança dessas variações, porque pode gerar uma confusão. Então, crônica vem de cronos, que significa tempo, está ligado a tempo. Então, no caso da variação diacrônica, é qualquer palavra, é qualquer expressão que remeta a um determinado tempo, a um determinado período, tá bom? Então, por exemplo, a escrita de alfabeto, antigamente com PH no lugar do F, proibido, que tinha um H, onde pro I, nesse I era com HI. Então, as escritas de antigamente entram como variação diacrônica, assim como algumas expressões antigas também, algumas gírias antigas. Cousa, fusarca, safanão, broto, certo? Essas expressões também vão entrar como variação diacrônica, também conhecida como variação histórica. Posteriormente, a gente tem variação diastrática, que é a variação sociocultural, e aí diastrática, lembrem-se de extrato com S, que é camada. Então, nesse caso, nessa variação diastrática, vão entrar as camadas, os grupos sociais. Então, pegar 2 profissões aqui, advogados e médicos. Obviamente, toda profissão tem expressões típicas delas. Então, qualquer expressão típica de quem é formado em direito ou expressões típicas de quem é formado em medicina entram como variação diastrática. E aí vários fatores vão servir para isso aqui também. Situações de economia, da parte financeira, que fazem também diferença na hora de se expressar. Tá? Uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais informal também vão entrar nessa situação da variação diastrática. As expressões de futebolista, de skatista, de surfista, tudo isso entra nessa variação diastrática porque são grupos sociais, tá bom? E aí vocês têm alguns exemplos. Aloha, saudação havaiana de boas-vindas, que é típica de surfista. Essas situações vão entrar como variação diastrática. Variação diatópica. Tópica vem de topos, que remete a lugar, a local. Então, sempre que nós tivermos alguma expressão que remeta a um determinado lugar, nós temos a variação diatópica, também chamada de variação geográfica. Algumas situações, a gente chama aqui, por exemplo, de pão francês, mas alguns lugares chamam de carioca, pão de sal,
filão, pão Jacó, pão careca, massa grossa. Então, como existem várias denominações para um mesmo tipo de pão, a gente tem aí a variação diatópica. Mimosa, mexerica, laranja-cravo, bergamota, tangerina também são denominações para uma mesma fruta, variação diatópica. Mandioca, macaxeira e aipim, também mesma denominação para o mesmo elemento, nós temos a variação diatópica e no material no slide CB tem aí esses exemplos. Variação diafásica, fásica aqui, lembre de fase, de momento. Então, sempre que nós adaptarmos a linguagem a partir de um determinado contexto, de uma determinada situação, nós teremos a variação diafásica, tá bom? Então, discussão após uma colisão entre carros, nós teremos aí uma linguagem mais informal, inclusive com palavras de baixo calão, certo? Depoimento de delegacia, aí nesse caso a gente já usa uma linguagem mais formal, mais respeitosa. Então, essas situações que nos fazem adaptar a linguagem entram exatamente na variação diafásica, também chamada de variação situacional. Tá? Espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo. Existe no material o assunto e com algumas questões também, respondam as questões. Qualquer dúvida vocês podem encaminhar que nós responderemos. Mais uma vez, se cuidem, permaneçam em casa, tá? Estou com saudades, espero nos encontrarmos logo. Se não, permaneçam em casa. Abraço para vocês e até a próxima, pessoal.